Vamos lá, meus caros, continuando 1968, o bicho começa a pegar agora, porque você começa a ter uma série de atentados também. Nós temos os atentados contra a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. Contra a Associação Brasileira de Imprensa, professor? Sim. E feito por quem? Ações realizadas pelo CCC, Comando Caça Comunistas. Era aquele famoso grupo paramilitar que atuava nesse momento no Brasil com aval da ditadura dos militares. Ações terroristas contra a Ação Brasileira de Imprensa, contra a Universidade Federal do Rio de Janeiro, contra a Universidade Federal de Minas Gerais, fizeram uma invasão na UNB, e aí você tem deputados e senadores que ficaram loucos, pois os seus filhos estudavam na UNB, na Federal de Brasília, e contra a USP também. Essa é a ação dos caras. E os militares sempre olharam aí essas ações com bons olhos. Nunca reprimiram ali as ações paramilitares do CCC. E o que você tem depois disso? A situação aumenta, as manifestações aumentam, os protestos aumentam, a situação vai ficando cada vez mais tensa, e aí nesse ponto nós temos o deputado Márcio Moreira Alves. O deputado Márcio Moreira Alves, no dia 2 de setembro de 1968, em um grande discurso que ele vai fazer, e muito longo, no Congresso Nacional, ele vai falar ao povo brasileiro, e diretamente às mães, e aos pais. Ele fala para que fosse feito um boicote no dia 7 de setembro. Relembrando as frases do protesto após a morte do Edson Luiz, que dizia: poderia ser o seu filho, ele diz o seguinte: para as mães e pais não levar os filhos no desfile de 7 de setembro, para realizar um boicote, para as escolas não desfilarem, para os estudantes não desfilarem, pois quando seus pais levam seus filhos para o 7 de setembro, estão levando seus filhos para a morte. Essa é a situação. Os militares sobem nas paredes de Costa nesse momento. Querem punir o Márcio Moreira Alves de qualquer jeito. E aí eles querem dar um caráter democrático. Eles pedem a autorização para o Congresso. O Congresso ali vai ficar enrolando, vamos ver, vamos pensar. Em meio a esse tempo, os estudantes ali, a Uni, falam: olha, nós estamos na clandestinidade, nós não podemos funcionar, mas nós temos que tomar uma atitude. Vamos organizar um congresso estudantil de forma secreta na clandestinidade. E organizam muito bem, mas o congresso é muita gente. Para mais de 400 pessoas que iriam se reunir num sítio em Ibiúna, no interior de São Paulo. Estavam ali se organizando e marcam a data de forma secreta, utilizam um feriado nacional, que no caso iria ocorrer no dia 12 de outubro de 1968. Essa era a data do Congresso de Ibiúna, que estava marcado. Então, de uma forma bem sutil, vão se organizando, mas a informação vazou. E os militares foram invadir o Congresso de Ibiúna, prenderam os estudantes. E aí, meus amigos, eu não preciso te falar do que vai acontecer, né? Pancadaria para tudo quanto é lado. Os militares pegaram estudantes, bateram muito nos estudantes aí. Tem um filme que eu indico vocês a assistir, que é o Batismo de Sangue, que demonstra muito bem esse período para nós aqui. Bom, o que acontece? Devido às pressões ali que o Congresso passa a sofrer dos militares, né? Os militares querendo punir, e o fato ocorre em setembro, e o Congresso Nacional só vai dar uma resposta às vésperas do recesso parlamentar, no dia 12 de dezembro de 1968, depois do Congresso de Ibiúna. Qual é a resposta? A resposta aos militares é não. Não está autorizada a punição ao deputado Márcio Moreira Alves.
Não está não? Beleza? Qual que é a decisão dos militares? Ato institucional número 5. Agora a casa caiu. O que diz? O direito do presidente fechar o Congresso. O que ele fez? Ele fechou o Congresso. O direito do presidente ali fechar as assembleias legislativas estaduais. O que ele fez? Ele fechou todas as assembleias legislativas estaduais. A autorização para o presidente e os governadores legislar. Não tem legislativo mais. Acabou. Judiciário abaixo do presidente. E aqui, galera, você deu autoridade para o executivo, você deu autoridade para a polícia pintar e bordar. Ah, meu amigo, a violência atingiu as esferas inimagináveis. Você não sabe o que aconteceu. Não dá, porque agora tiro, porrada e bomba e tortura é a regra. Agora é o momento dos anos de chumbo. É o momento da maior violência da história do Brasil. Está começando nesse momento. O que acontece? Vamos lá, censura prévia à imprensa. A imprensa somente pode publicar se tiver autorização do Estado. Nesse momento aqui, a Folha de São Paulo, quando ela ia publicar as notícias contra a ditadura militar, lembrando que a Folha apoiou lá no início, se arrependeu, né? Situação, começou ali a publicar receitas de bolo. Não só a Folha, mas o jornal O Globo também fazia a mesma coisa. E ali o Estado de São Paulo publicava receitas, historinhas, tudo isso ali. Você tinha a revista Veja, que começou a publicar ali histórias de demônios ali, para não fazer críticas ao governo. Censura ao cinema, censura à música, censura ao teatro. Nada pode ser publicado sem passar pela censura. Rapaz de Deus! Ilegalidade de reunião, não se pode mais reunir, exceto ali as reuniões que fossem autorizadas pela polícia militar. Suspensão do habeas corpus, não tenho direito de reclamar no judiciário, se caso a minha prisão seja injusta, posso pedir habeas corpus? Não, acabou, você não pede mais ao judiciário. Direito do presidente, suspender os direitos de qualquer cidadão. Acabou, não é só os direitos, qualquer direito. Você tem pena de morte, meu irmão. A casa caiu para você agora nesse momento. E os decretos do presidente se tornam automaticamente legítimos. Há uma frase bem interessante do vice-presidente Pedro Aleixo. E ele diz o seguinte ao assinar ali o ato institucional número 5, o AI-5. Eu não tenho medo que um general, que um militar de alta patente possa fazer com o ato institucional número 5. O meu medo é que aquilo que o soldado da esquina pode fazer com plenos poderes nas suas mãos. Pois aquele que está embaixo sempre é mais violento do que aquele que está em cima. O AI-5. A ditadura chega à sua pior face nesse momento. É um momento de pior repressão, tragédia, perseguição, morte, tortura. Tudo vai ocorrer nesse momento da pior situação possível. Vamos para o próximo vídeo, 1969.